que o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos. E ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Como ele tivesse aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: vem ver! E saiu outro cavalo, vermelho. E foi dado poder ao que estava montado nele, para que tirasse a paz de cima do mundo, para que se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia: vem ver! E apareceu um cavalo negro, e o que estava montado nele tinha na sua mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: meia oitava de trigo valerá um dinheiro, 3 oitavas de cevada, um dinheiro, mas não faças dano ao vinho, nem ao azeite. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver! E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o seguia o inferno. E lhe foi dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar pela espada, pela fome, pela mortandade e pelas alimárias da terra. Cordeiro de Deus, Jesus, abriu um dos 7 selos. Vejam bem que os autores sagrados, sobretudo os evangelistas, representados nos 4 animais, são os que nos abrem os olhos para podermos ver os objetos revelados e estarmos atentos a eles. Isto é, que devemos ouvir toda a execução dos secretos conselhos de Deus, segundo as regras que estão propostas pelo próprio Jesus no Evangelho. Portanto, é o mesmo que dizer propostas neste Apocalipse, que é o Evangelho moderno. No versículo 2, vi um cavalo branco, qual era o cavalo em que montavam
os vencedores nos dias da sua entrada e do seu triunfo. E o que estava montado nele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Por quê? Porque este cavaleiro é Jesus, com o seu novo mandamento. O Cristo vitorioso. Basta ver o capítulo 19, onde o que está sobre o cavalo branco se chama o Verbo de Deus. E aqui ele tem um arco para mostrar que atira de longe. Os profetas o armam juntamente de espada para ferir de perto e de flechas para atirar de longe. Eis aqui, portanto, que aparece logo no princípio e na abertura do primeiro selo: Jesus, o Cristo vencedor, e nós com ele. Seguem-se depois os 3 flagelos da ira de Deus, exatamente como eles foram propostos ao rei Davi. E é o que vamos ver: guerra, fome, peste. No versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho. O que é que significa mesmo? Vamos passar o espanador na memória. E saiu outro cavalo vermelho, cor de sangue. Manifestamente significa o quê? Exatamente, guerra. Confirma os caracteres que aqui se dão ao cavaleiro. No versículo 5, e apareceu um cavalo negro. Claro, não preciso nem perguntar, esta é a fome marcada na cor preta. Todas as caras serão negras como caldeirões tisnados ao fogo. Quem diz isto? Exatamente o profeta Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ele aí descreve uma terrível fome. Mas não faças dano ao vinho nem ao azeite. Versículo 6. O que significa? Essas palavras disse Deus ao que estava montado sobre o cavalo. Nela se dá a entender que no meio desta grande fome, Deus não deixaria seus filhos desamparados. Isso é que é extraordinário, sim. Deus, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixa sem socorro os seus escolhidos. E ainda que sejam em curto número, em número tão pequeno, os pregadores da sã doutrina do Cristo, segundo o seu novo mandamento, Deus sustém os seus fiéis com a sua celestial graça, com a força do Espírito Santo, significados no trigo e no azeite. É extraordinário este livro. E depois vemos aparecer mais um cavalo. É um cavalo amarelo. O que é que significa? Exatamente a peste com a mortandade que lhe segue. Está escrito aqui: e a seguia o inferno. O inferno se entende, em geral, o lugar dos mortos, o sepulcro. Morreu, foi para o inferno. Mas hoje nós sabemos, à luz do novo mandamento,
porque a morte é uma ilusão. Só é inferno para os que viveram para o mal, e é céu para os que viveram para o bem. O legionário não tem medo da morte. Jamais teve medo da morte. Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Esta é a chave da vida e a chave da morte. Estamos preparados para a guerra, para a peste, para a fome, porque no cavalo branco está muito bem montado alguém que é maior do que o São Jorge Guerreiro. É o Cristo de Deus, de quem São Jorge é apenas um auxiliar e de pequena categoria. Quem está montado nele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Cristo Jesus, fundador, governador supremo deste planeta que habitamos. Tem muita paciência e aguenta todos os descaramentos até o dia em que se enche a medida divina da justiça inapelável. Depois falaremos da grande tribulação apocalíptica. Por isso é que diariamente os embaixadores levam esta mensagem ao Brasil. LBV, que não tem subvenções do governo, está fazendo a libertação dos brasileiros pelo conhecimento da palavra de Deus, sem sectarismo religioso, sem fanatismo de débeis mentais. Esta é a pregação que salva, porque é do Cristo acima de todos os litígios humanos. Na LBV não há donos da verdade. O dono da verdade é um só, é nosso Senhor Jesus Cristo.